Olá, hoje eu venho conversar com vocês sobre o projeto 800. Como tirar 800 pontos na prova do Enem? Quanto que eu preciso tirar em cada uma das provas para chegar nesse valor de 800 pontos? Bora lá? Falando então desse projeto 800, né? Vamos falar um pouquinho, lembrar primeiro os dias das provas do Enem. Brincadeira lembrar disso agora, né? A prova já é nesse final de semana, nesse domingo. A prova aí de linguagens e ciências humanas e redação. E uma semana depois, dia da abertura da Copa do Catar, dia 20, matemática e ciência da natureza. A prova acontece em duas modalidades, modalidade escrita, modalidade digital, como foi no ano passado, sendo que iniciando as provas vão acontecer ambas no mesmo dia, ou nos mesmos dias, né, 13 e 20 de novembro. Então, por área de conhecimento, o que eu tenho que fazer? Quantos pontos eu tenho que conseguir? Falando um pouquinho das características de cada prova, né, para inserir essa pontuação, falando da linguagem, então, a linguagem é uma prova de muita leitura, é uma prova de muita interpretação, é uma prova cansativa, então, também por causa disso. E é uma prova que também você precisa mostrar, ou melhor, se você tiver uma experiência de vida, se você tiver uma leitura de mundo mais adequada, você acaba aproveitando também na prova de linguagem. E como que eu consigo isso? Uma leitura melhor de mundo, uma experiência melhor de vida. Claro, quando eu falo leitura de mundo, você que assistiu jornais, que você leu notícias na internet, que você discutiu a notícia de um telejornal com seus pais, com a sua família, se você assistiu debates, se você leu livros literários também, isso ajuda muito a ter essa riqueza, a ter uma leitura melhor de mundo. Se você não fez isso, claro que existem outras maneiras, né? Vivenciando realmente a vida, é estranho que eu estou falando, mas é isso, você também acaba tendo essa leitura de mundo. Mas nessa idade, 16, 17 anos, é mais por boas leituras literárias, leituras de jornais e discussões que ajudam nesse sentido. É uma prova que rende pouco em relação a outras provas. É difícil tirar mais de 700 pontos nessa prova de linguagem, principalmente se você for da área de exatas. Quase sempre ela gera alguma discussão no país. Alguma questão que gera um pouco mais de debate, ou pela forma que ela foi colocada, ou pela interpretação que dá dupla interpretação. Enfim, ela acaba gerando sempre uma discussãozinha aí depois da sua realização. Para o projeto de 800 pontos, como eu coloquei aí embaixo, o ideal é acertar aí acima de 32 questões. De 32 a 36, dependendo de quantos pontos vocês fizerem nas outras provas, eu posso chegar também nesse projeto de 800 pontos. Esperado pelo menos 36 questões, você vai fazer perto de 800 pontos nessa prova de linguagem, e se você acertar aí em torno de 32 questões, você faz aí cerca de 740, 750 pontos em linguagem. Quando a gente fala projeto 800, seria a média global em todas elas. Lembrando sempre, como eu coloquei aí embaixo, que esses valores eles são estimados baseados em Enems anteriores. Tá? Pode não necessariamente acontecer esse ano. E lá em linguagens, ou melhor, lá em ciências humanas, como é que fica isso? Então, ciências humanas, ela foi aquela prova que mais mudou em 2019. Por que eu estou colocando 2019 como referência? É a prova onde entrou o atual governo. E, queira ou não, o governo ele acaba tendo a sua filosofia, então acaba influenciando, de certa forma, na prova. Né? O Bolsonaro, quando ele entrou lá em 2018, na eleição, entrou em 2019, ele criticou muito a prova, o tipo de questão que tinha. Ele até falou na época que ele queria ver as questões, né, para poder fazer as questões mais adequadas ao que o governo acreditava. Mas, enfim, a filosofia acaba, por mais que fale que é isento, a filosofia do que está sendo em voga no país acaba, de uma forma ou de outra, influenciando na prova. Então, a prova de ciências humanas tem muitas questões técnicas, e se nós pensarmos no projeto 800 pontos, teria que ser alguma coisa em torno ali de 38 questões certas, tá? Sempre lembrando, baseado em Enems anteriores. Com 34 questões, faz ali em torno de 740 a 750 pontos. A prova de matemática, a prova faz uma escalada maior. Ela dá uma escada maior para você poder atingir pontos mais altos. Seja você da área de exatas, né, onde o peso de matemática acaba sendo maior em relação a outras provas, ou seja, você principalmente, se você é nessa área de humanas, biológicas,
na área de linguagens, aí você vai mais para essa área, onde matemática acaba sendo diferencial. Né? Eu costumo dizer que o pessoal, se eu sou da área de humanas, eu sei mais humanas, né? Eu gosto mais de humanas, acabo estudando mais humanas, acabo sabendo também bastante de linguagem, mas não necessariamente sei muito de matemática. Não necessariamente. Tem gente que é da área de humanas e sabe muito bem todas as áreas. E a mesma coisa se eu for da área de matemática, por exemplo, da área de exatas. Então, me dou melhor na área de matemática, física, química, e talvez não me dou tão bem na área de humanas. Então, essas provas, que não são da minha área, acabam sendo também um diferencial. A matemática, por ter 45 questões, por tudo isso, ela acaba te ajudando a galgar um pouco mais de pontos. Por exemplo, se acertar aí em torno de 38 questões em matemática, a gente consegue tirar mais ou menos 900 pontos nessa prova. Lembrando das outras aqui, ó, em ciências humanas, 38 a gente estima aí cerca de 800 pontos, e 36 questões fica perto de 800 pontos em linguagem. Então acaba escalando mais. Já teve ano de gente tirar mais de 1.000 pontos na prova de matemática, né, por causa da TRI, acabou conseguindo tirar mais de 1.000 pontos. Ciência da natureza é uma prova muito técnica, muito conteudista. As pessoas acabam saindo reclamando muito, nossa, química foi muito difícil, física foi muito difícil, mas justamente porque não domina o conteúdo. É claro que fazer uma boa prova, a gente precisa ter um certo domínio, muitas vezes, de fórmulas também, de formulário. Mas muitas vezes também a própria questão do Enem traz durante o texto a fórmula que você precisa. Independente disso, saber fórmula, não saber conteúdo, é sinal de não ir bem na prova de ciências da natureza, tá? Incluindo a biologia aí também. Então, é uma prova onde você, vestibulando, tem que mostrar conhecimentos, tem que ter estudado para poder fazer essa prova. É aquela que, como eu já disse, faz você passar bem. A matemática ela dá uma escada e essa aqui também vai ser aquela que vai te ajudar a passar também bem onde você quer. Fazendo aí cerca de 36 acertos, você fica com cerca de 740 pontos e em torno aí também de 38 questões para fazer os 800 pontos. A redação. A redação é crucial em qualquer área de conhecimento. A redação tem um peso bom, um peso grande em qualquer ponto. Você tem que saber escrever bem para você conseguir uma escalada boa. Se eu fui mais ou menos ali na prova de ciências humanas, linguagem, por exemplo, mas eu consigo uma pontuação alta em redação, a redação costuma puxar a média final mais para cima. Então é importante saber escrever bem. Aí volta tudo aquilo que eu falei lá em linguagens e também em ciências humanas. Uma boa leitura de mundo, é um bom conhecimento, é um bom debate constante em família, ou na própria escola, com os amigos. Leituras, né, de livros ajuda você a ter mais assunto, ajuda você a conseguir defender mais o seu ponto de vista nas provas do Enem. O ideal, então, para o projeto 800 pontos é fazer em torno de 920 pontos do Enem. Se fizer em torno de 840 pontos, vai te ajudar bastante para a média de 740 pontos. Enfim, a gente faz 800 pontos se a gente estudou. Estudando, a gente tem essa chance de fazer. Eu quero, mais uma vez, desejar, em nome de todos os professores do Espaço Rogério Souza, uma excelente prova do Enem. Você estudou? Fique tranquilo. Vai lá e mostre quanto você estudou. Um abraço. Até a próxima.